Bom dia, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a paz que só Ele pode nos dar, possa reinar, possa ser real nas nossas vidas, nos dias de hoje. Quando eu falo da paz, eu sempre faço questão de salientar, quando desejamos a paz à igreja, não desejamos a paz que habita em nós. Essa paz que habita, quem sabe no meu coração, pode ser que não seja suficiente para a sua vida, com certeza não será. Mas, quando nós saudamos a igreja, nós salientamos que não é a nossa paz que estamos oferecendo e saudando os irmãos, mas é aquela paz que excede todo o entendimento. Essa paz, com certeza, fará uma grande diferença na vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais e que haja sempre em nossos corações, em nossas vidas, desejo sincero, ardente, puro, verdadeiro, de adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa nas nossas vidas. Queridos irmãos, também saudamos a todos aqueles que estão em casa, estão acompanhando os trabalhos da igreja pelo canal da igreja. Nós tivemos até agora a alegria, a satisfação de louvarmos o Senhor. Como estava dizendo, nós tivemos a oportunidade até o momento de louvarmos, adorarmos o Senhor com os hinos que expressam tanto a nossa adoração como o poder de Deus em nossas vidas. E agora teríamos a oportunidade de meditarmos um período na palavra do Senhor. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos fortalece. É nela que nós temos que meditar dia e noite. Queridos irmãos, tem uma pessoa, um servo de Deus, que também eu tenho uma grande admiração por ele. Nós vamos falar dele nessa manhã. O seu nome é Caleb. Caleb foi um grande servo do Senhor. Foi um homem de muita fé e também de muita perseverança nas promessas do nosso Deus. Perseverante nas promessas. Caleb não foi um homem oscilante nas promessas do nosso Deus. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, nessa manhã, tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia, no Velho Testamento, no 4º livro, então, da Bíblia. Números. Números, capítulo 13. Números capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe ou líder entre eles. Versículo 3, enviou Moisés do deserto do Pará, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens, que eram cabeças, que eram chefes dos filhos de Israel. Versículo 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a
terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou se são muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, em que tais são as cidades em que ela habita, e em arraiais, se é em fortaleza, se tem muralhas. Também qual é a terra, se ela é fértil ou se ela não é, ou se ela é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, tende coragem, e trazei do fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas, dia das colheitas, né? Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reoabe, a entrada de Amade. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo, cortaram um galho de parreira, de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Era tão grande esse cacho de uvas que uma pessoa só não podia carregar. 2 pessoas precisaram carregar esse cacho. Esse lugar que chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e a todo o povo ali presente. E deram-lhe conta a eles, a todo o povo, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e dissemos: fomos à terra a que ele nos enviastes. Verdadeiramente, ela é rica, mana leite e mel. Está aqui o fruto dela. O povo, agora começa a complicar. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, têm muralhas. E também vimos ali os filhos de Enaque, que eram pessoas gigantes, de pescoço grande, estatura grande. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, olha a posição de Calebe. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os outros homens, os 10, que com ele tinha subido, disseram: não podemos subir, não podemos atacar aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. 32. E, diante dos filhos de Israel, diante o povo, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Porém, vimos ali gigantes, que são os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes. E nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. 14, um pouquinho do 14. Levantou-se, pois,
toda a congregação, todo o povo ali reunido, e gritou em voz alta, e o povo se alegrou naquela noite, é isso? E o povo chorou naquela noite, gritou naquela noite. Arão e toda a congregação e todo o povo lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, sinal de dor, de decepção, de tristeza, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual possamos espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós faremos entrar, Ele nos fará entrar nessa terra e nos ladará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, estamos diante, nosso Deus, da Tua Palavra. E, Pai, nós queremos e suplicamos humildemente que o Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, nos fale, Senhor, somente aquilo que realmente nos fortaleça, aquilo que nos exorte, aquilo que, Senhor, nos faça melhores filhos Teus. Ó Pai, abençoe todo o povo aqui reunido, que haja pleno entendimento do Teu querer, da Tua vontade. É a nossa oração humilde. Fazemos também suplicando perdão dos pecados, no nome precioso do Senhor Jesus. Queridos irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida nossa, nós já vimos ela com certeza algumas vezes. Mas ela é muito interessante e muito atual também. Havia se passado 2 anos que o povo de Israel havia deixado o cativeiro do Egito. 2 anos. Eles estavam caminhando pelo deserto, estavam peregrinando. Esse caminhar no deserto era para eles também um exercício, era um aprendizado. E depois desses 2 anos que eles saíram do Egito, chegaram em Cades Barneia, a terra prometida estava de frente. Era só tomar posse da promessa que Deus havia dado a eles. Mas antes deles tomarem posse da terra prometida, alguns líderes chegaram a Moisés e disseram que seria interessante enviar algumas pessoas, ou uma pessoa, ou um líder, para que fosse lá dar uma espiada, para dar uma olhada como que era aquilo lá. Moisés compartilhou isso com Deus, e no versículo 1 nós vemos que Deus oficializou isso. Disse para Moisés: escolha. E Moisés escolheu então 12 homens. Eram 12, porque havia 12 tribos entre eles. Escolheu um líder de cada um deles para essa grande missão
de ir lá espiar e ver como que era aquela terra. Muito bem. Aqueles homens foram cumprir essa ordem, essa missão. Não tá contido aqui, mas eu estava pensando que enquanto esses homens, esses 12 não voltavam, eu acredito que muitas famílias ali entre o povo imaginavam o seguinte: olha, que maravilha, agora a gente vai ter a nossa casa própria, a gente vai ter o nosso sítiozinho, nós poderemos criar os nossos filhos, coisa que eles nunca puderam fazer isso. Eu creio que, quem sabe, havia essa expectativa entre eles. Mas depois de 40 dias, que aqueles homens, aqueles espias, estiveram lá olhando a terra, eles retornaram. E retornaram, vamos dizer assim, com um relatório dividido, assim eu penso. Porque os 10 homens disseram que realmente a terra era boa, mostraram os frutos, mas porém, era uma terra onde que habitavam homens de grande poder, homens muito fortes, guerreiros. Entre eles havia gigantes. E que eles ali, comparado com aquele povo que eles viram lá, eles eram como gafanhotos. E que não havia nenhum tipo de chance de vitória do povo do Senhor em tomar posse daquela terra, da promessa que Deus já tinha feito lá para Abraão, lá para Isaac, lá para Jacó. Esse relatório, vamos dizer assim, pessimista, que foi visto só pelos olhos humanos, não pela fé, desencadeou um caos entre aquele povo. Nós vimos pelo texto que acabamos de ler aqui, que aquele povo, depois de ouvir esse relatório, eles choraram. Eles preferiram que eles estivessem lá no Egito, ou que morrêssemos ali mesmo. Mas neste momento, Caleb, ungido por Deus, faz o povo calar-se. Imagina o caos que estava havendo ali naquele instante. Caleb se levanta e diz que fez calar aquele povo. Eu não sei se seus irmãos imaginam. Existiam ali por volta de quase 3 milhões de pessoas. 600 homens saíram do Egito. 600 homens acima de 20 anos. Em Números, capítulo 1, versículo 46, foi feito um recenseamento, bem ali próximo, e foi contado 605.350 homens acima de 20 anos aptos à guerra. Se nós pensarmos que acima de 20 anos havia 603.550 homens,
Isso representa aproximadamente 1/4 de todo aquele povo que estava ali no deserto. Porque não foram contados de 1 até 19, por exemplo, não foram contados as crianças, não foram contadas as mulheres, não foram contados os idosos. Então, se multiplicarmos 603.550 por 4, dá 2.500.000 e poucos pessoas. Irmãos, como eu disse, essa resposta negativa inflamou todo o povo, esse povo ficou apavorado. Então Caleb, realmente, ele disse que haveria sim condições, porque Deus daria condições para eles. Deus havia prometido em muitas outras ocasiões que Deus seria com eles. Muito bem, porque Caleb se posicionou assim porque nele havia um espírito diferente, o Espírito de Deus. E nesse espírito, nós podemos também vencer as dificuldades, os problemas. Caleb não só conhecia as promessas de Deus, mas ele conhecia o Deus das promessas. Sabia que as promessas jamais falhariam. Queridos irmãos, o povo ali, naquele caos, eles haviam esquecido de o quanto Deus já havia os abençoado. Se nós olharmos um pouquinho para trás, lá no Egito, quantos prodígios, quantos milagres, quantas coisas Deus fez para que aquele povo pudesse ser liberto lá do cativeiro. As 10 pragas. Eles estavam lá, viram o poder de Deus agindo. Quando eles saíram do deserto, saíram do cativeiro, entraram pelo deserto, logo à frente tinha o quê? O Mar Vermelho. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar, eles viram isso. Aqueles inimigos que vinham atrás, todos pereciam. O Senhor caminhava com eles todos os dias, de dia e de noite, com suprimentos. De dia o Senhor estava na coluna de nuvem, guiando aquele povo, com a sua presença e dando condições para que eles pudessem caminhar. De noite o Senhor também se fazia presente na coluna de fogo. Eles tinham a presença do Senhor 24 horas por dia. Viram tantos e tantos milagres. Observaram tantas e tantas bênçãos. E nesse momento de crer, de apossar, né, das verdades, das bênçãos de Deus, resolveram voltar. Queridos irmãos, podemos dizer assim, estavam na mão deles, continuar, seguir, tomar posse ou recuar. E eles resolveram recuar. Eu entendo que essa atitude deles resultou numa grande condenação de toda uma geração.
essa condenação fez com que eles peregrinassem pelo deserto por 40 anos. Até que todos aqueles que desobedeceram, que não creram no Senhor, morressem. Apenas Caleb e Josué, daqueles que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Eu gostaria de fazer um paralelo, eu queria que vocês prestassem atenção, num paralelo do povo no deserto com a igreja de hoje. Eu acho que tem várias semelhanças. Queria que vocês prestassem atenção. Eles eram peregrinos, certeza? Eles estavam no deserto, né? Caminhando. E nós também somos peregrinos ou não? Nós somos peregrinos, com certeza, né? Nós estamos em busca da nossa Canaã celestial. E eles estavam em busca da terra prometida. Deus havia resgatado eles da escravidão. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos resgatou também do pecado, da escravidão do pecado. Irmãos, eu faço questão de, nesse ponto, a gente olhar um versículo que está em Colossenses. Depois a gente volta para cá. Só para a gente notar o quanto é a graça do nosso Deus, que Ele também nos resgatou, né, da escravidão. Abram comigo lá em Colossenses. Olha que maravilha. Tomam posse mesmo dessa verdade. Colossenses capítulo 1, capítulo 1. Versículo conhecido, mas que eu aprecio por demais. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Acharam? Colossenses 1,13. Olha o que diz a palavra. Ele nos libertou, nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando você lê esse versículo, você deve prestar atenção, porque os verbos que estão contidos nesse versículo, eles não estão no futuro, eles estão no presente. Nos resgatou e nos transportou. Que maravilha! A igreja de hoje, os crentes, eles já estão nessa esfera da nova vida. Você já pensou que coisa mais significante? Porque assim como os israelitas foram libertos desse império das trevas, desse império da escravidão, nós, os crentes, os salvos, fomos libertos, né, da escravidão do pecado. E Deus nos transportou, nos transferiu para o reino do seu Filho. Outra comparação, outra semelhança, outro paralelo que nós podemos verificar no texto, eles tiveram muitas experiências e muitas provas do amor de Deus, do poder de Deus. Tiveram ou não tiveram? Eles viram muita coisa. E você, meu irmão, você, minha irmã, me incluo também, você tem visto também, tem presenciado o poder de Deus, as bênçãos de Deus, as vitórias que Deus tem dado em sua vida,
na vida de cada um de nós? Você tem reparado nos livramentos que Deus tem concedido a cada um de nós? Eu quero também fazer uma pergunta. O povo de Israel ficou com muito receio, muito medo de tomar posse da promessa de Deus, entrar na terra prometida, por causa de gigantes, de homens poderosos, soldados muito habilitados. Gostaria de perguntar: qual é o gigante que está atormentando, ou está fazendo você se preocupar? Será que é o desemprego? Será que é alguma rejeição? Será que é alguma doença? Será que é um problema financeiro? Será que o gigante que atormenta, que tem levantado contra você, será que é uma decepção? Será que esse gigante é um vício que você tem na sua vida? Será que é um desânimo? Será que é um mau relacionamento? Será que é algum tipo de perseguição? Querido irmão, querida irmã, se você está passando por algum desses problemas e tem sofrido com isso, gostaria que você pensasse um pouquinho e se lembrasse que esses mesmos problemas que você, por acaso, está passando hoje, você já venceu eles no passado. Não venceu pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pelo seu poder financeiro ou qualquer coisa. Mas você venceu pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa. Não se abate. Não sinta incapaz. Assim como o Senhor deu vitória para você no passado, Deus, se você confiar nas promessas do Senhor, Ele vai te dar a vitória, assim como Ele já deu no passado. A escolha é sua: voltar para trás, desistir, né? Fugir, ou seguir em frente e vencer. Cabe a você tomar essa decisão. Ser como os 10 espias covardes, ou como Caleb, que não se submeteu à pressão. Imagina a pressão que ele passou ali naquele momento. Mas ele não se sujeitou à pressão, mas confiou nas promessas de Deus e recebeu a herança. Mais à frente, quando eles conquistaram a terra, Josué repartiu a cada um deles e Caleb recebeu a terra de Hebron. Isso depois de 45 anos. Mas Deus não falhou. Conclusão, queridos irmãos. A história nos ensina a importância de percebermos e valorizarmos as promessas de Deus, que elas nunca falham. Eu queria que você prestasse atenção uma coisa que eu achei muito importante.
Números 14, versículos 24 e 25. Acharam? Números 14, 24. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porém, o meu servo, presta atenção nessa palavra, meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Queridos irmãos, essa palavra servo, ela é muito significativa. Deus deu a Caleb esse título nobre de meu servo. Na Bíblia, nós encontramos 5 casos, 5 pessoas que receberam o título de meu servo. Esse que nós vimos agora de Caleb. Depois Moisés recebeu esse alto título, esse sublime título de servo. Depois Josué recebeu o título de meu servo. Jó, lembram? Jó e o nosso Senhor Jesus. Mas existe uma grande oportunidade e chance de Deus também nos chamarmos de servos. Lá em Mateus 25, 21, ele diz: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. No pouco, irmãos. Não tem muito. Pouco. Se forem fiéis no pouco, na confiança, na fé, na disposição em servir ao Senhor, em fazer o melhor por Ele, em crescer na graça, se fores fiéis no pouco, no muito, mas é muito, muito, muito mesmo, te colocarei. Lá na glória, é a nossa grande esperança, que o Senhor se dirija para cada um de nós e nos diz e não diga o mesmo, né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas no muito. Entra e passe a gozar as delícias prometidas que estão reservadas para você. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos fortaleça. Diante dos obstáculos, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, estamos sujeitos. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas sejam fortes, eu as venci. Diante dos problemas, dessas dificuldades, dos dilemas, dos gigantes que poderão estar te atormentando, creia nas promessas do nosso Deus, que eles estarão contigo todos os dias da sua vida. Ele se faz presente. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Amém? O Senhor seja sempre louvado, seja sempre glorificado, exaltado em nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós somos imensamente gratos pelas Tuas promessas preciosas, infalíveis, que o Senhor tem nos concedido, através da Tua palavra.
E nosso Deus, nós somos testemunhas de quantas e quantas bênçãos o Senhor tem dispensado em nosso viver. Nós te louvamos imensamente por isso. Ó Pai, que a nossa fé não seja oscilante, mas possamos ser perseverantes, nosso Deus, nas tuas promessas, diante, nosso Deus, de obstáculos, de dificuldades. Ó Pai, que assim como o teu servo e os outros também servos do Senhor, que tiveram esse alto e sublime título, que também, pela tua graça, Senhor, e misericórdia, o Senhor também possa nos conceder, Senhor, quando estivermos face a face com o Senhor. Ó Pai, toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. Nós oramos e agradecemos, no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém.